olha a bronca da torcida do Inter, você ouviu ao fundo? A bronca da torcida do Internacional, o Galo segurou, Galo tá voltando com um ponto importante, será que hoje vai voltar aquele Sampaoli fio desencapado? Tava muito bonzinho, hein? Sampaoli também foi expulso do Galo. Edu, tô aqui revendo os lances capitais do jogo, né? O árbitro errou os 3, cara. Não é que era duvidoso. Puxa, que lance difícil. Ele conseguiu errar os 3. Ele errou tudo, né? Dentro de campo e depois quis adivinhar se o Everson estava lesionado ou não. Eu até brinquei. Ele tá um melhor ortopedista do que árbitro de futebol. Ele estragou o jogo, né, Thiago? Porque, por mais que ele erre em campo, venha o VAR e corrija, ele vai tornando o jogo chato, os atletas perdem a confiança na capacidade dele de apitar, e o jogo vira o que virou, né? Com menos de 15 minutos, o Atlético tem um atleta expulso, o Vitor Hugo, e aí passa a ser um jogo de ataque do Inter contra a defesa do Atlético. Um primeiro tempo em que o Galo teve que se adaptar ao jogo, né? Com 1 a menos, o Sampaoli, ele faz a opção de tirar o Dudu e recompor o sistema defensivo com o Juan. Acho que muito mais para preservar o Dudu no jogo e pensando no jogo seguinte, porque esse jogo aí, o Atlético para atacar, para desequilibrar lá na frente, teria poucas oportunidades, seria um jogo muito mais para defender. Ele aposta no Hulk no primeiro tempo para uma bola parada, não acontece, no segundo tempo ele vem com alterações, eu acho que o Sampaoli mexeu muito bem. Ele torna o Atlético um time mais físico, com maior capacidade de recuperar essa bola e tentar incomodar o Internacional. Ele tira o Alexander da ala esquerda, passa para o meio e coloca o Caio Paulista, que tem muita força física. Ele tira o Franco da ala direita, coloca o Natanael e passa o Franco para o meio de campo. Então deixa Franco e Alexander à frente da linha defensiva, que ele seguiu com uma linha de 5, tendo o Igor Gomes e o Rony batalhando, brigando muito. Um jogo de muita entrega desses atletas, mas muita entrega mesmo. E depois ele vai fazendo uma sequência de alterações, acaba tendo que tirar o Alexander por conta da parte física e coloca o Bernard, que entrou muito bem mais uma vez, e coloca o Reinier lá na frente, que por muito pouco não fez o gol do Atlético. Um jogo de muita entrega, de um nível de concentração muito alto do Atlético, de uma força mental, né? Porque os erros vão minando os atletas, né? Você perde um jogador muito cedo, depois tem um pênalti, vem o VAR, chama o árbitro de campo, ele revê o lance, ele anula o pênalti, depois ele expulsa um jogador do Inter, anula a expulsão, e eu acho que o VAR acertou em todas as decisões, apesar de no lance do pênalti pro Atlético, o árbitro do campo ter a visão limpa e foi muito convicto na marcação. Em outro país, talvez o VAR não o chamasse para rever o lance, respeitaria a decisão de campo, mas chamou e fez uma correção, não foi pênalti no Rony. Isso vai minando a parte mental dos atletas, e mesmo assim, o Atlético se manteve muito concentrado, Thiago, muito concentrado. Então foi um jogo de altíssimo nível de concentração, de entrega física, e o Atlético hoje é um time muito mais organizado, né? O Galo é um time organizado porque você com 1 a menos, praticamente 90 minutos, se você não tiver o mínimo de organização, você não vence, você não empata, aliás, você toma uma goleada. Esse Atlético já mostra um nível de organização muito grande, uma capacidade de saber jogar com a mais, capacidade de saber jogar 11 contra 11 e agora a capacidade de saber jogar com 1 a menos, praticamente um jogo inteiro diante de um adversário que te atacou o jogo inteiro. E o Atlético não deu muita chance. E quando o Inter conseguiu criar, apareceu o cara que é um monstro, é um dos melhores da história do Atlético, para muitos já o maior, o goleiro Everson, que faz uma temporada até aqui impecável. Então foi um jogo de muita entrega e o Galo tem que comemorar muito esse 1 pontinho por todas as circunstâncias do jogo. Ô Cláudio Rezende, sobre a arbitragem, Galo já se posiciona oficialmente, Cláudio. É isso, o Atlético já postou nas redes sociais. Vamos lá, hein? Palavras oficiais do Atlético. É nítido o esforço da nova CBF e a contribuição que tem dado para que o futebol brasileiro evolua. Mas é urgente que a péssima arbitragem tenha uma mudança drástica. Inadmissível o que aconteceu hoje. Fecha aspas para a postagem de agora do Clube Atlético Mineiro nas redes sociais, Thiago. Eu não vou nem, Edu, entrar no mérito, porque tá beneficiando A, B ou C. É ruim pra todo mundo. Ontem no Mineirão, no jogo do Cruzeiro, algo muito parecido. O VAR precisou intervir em lances claros no estádio, né? O primeiro pênalti a favor do Cruzeiro, sabe? E eu percebo que essa reta final podem preparar. Os árbitros estão
Eu usei uma expressão ontem forte. Não quero usar agora. Lembrei. Borrados. Os árbitros estão em campo, Edu, borrados. Nitidamente. É muito claro, eles estão hiper inseguros. Toda marcação, eles não têm nenhuma convicção. Já não tinha antes, mas nesse momento, com tudo que aconteceu no campeonato, olha, fica uma grande preocupação para a sequência, para a reta final. Times grandes aí batendo cabeça, brigando para fugir do rebaixamento, brigando pelo título, e a arbitragem tem sido um ponto muito fora da curva, muito negativo, e o que já era ruim tá pior. Pela insegurança dos árbitros no momento. Ô, Thiago, e nós ainda temos semifinais e final de Copa do Brasil. Inclusive, eu defendo que se traga árbitros de fora do país. Eu acho que isso é bom até para a arbitragem. Você preserva os nossos árbitros e aí tenta um trabalho novo a partir de 2026. E a minha tese é no seguinte, porque na hora do filé, o prêmio... Foi um prêmio pro Paulo César Zanovelli apitar Atlético e Cruzeiro na Arena MRV? Foi um castigo. Então, exatamente. O que aconteceu com ele depois? Sumiu. Exatamente. Então não vai ser prêmio pra ninguém chegar num Vasco e Fluminense, num Cruzeiro e Corinthians e cometer erros. E eles estão cometendo um atrás do outro. Mas isso é em dezembro, cara. Até lá tem muita coisa pra acontecer no Brasileiro. Um Inter cada vez pior, um Santos beirando zona de rebaixamento, né? E Flamengo e Palmeiras brigando com o Cruzeiro na ponta, cabeça cara. A cabeça pelo título. Então, eu só acho que... Mas a CBF precisaria, no Campeonato Brasileiro é impossível, que são 10 jogos por rodada. Mas as finais da Copa do Brasil, pelo bem da arbitragem brasileira, a CBF deveria ir na Argentina e no Uruguai pedir ajuda à Conmebol e trazer os melhores árbitros, porque a gente assiste aos jogos de Sul-Americana, assiste aos jogos de Copa Libertadores, o nível da arbitragem é completamente diferente. A escolha do melhor em campo, Edu Panzi. Quem foi o nome do jogo, Edu? Ô, Thiago, ele é o melhor jogador do Atlético em 2025... Ele é o melhor goleiro atuando no futebol brasileiro em 2025. Everson, mais uma partida absolutamente gigantesca do camisa 22 do Atlético. Seu voto de melhor em campo, Cláudio. Tô com o Edu. Ele controlou o jogo, principalmente depois que o Galo teve um jogador a menos. O melhor em campo, o Everson. O pior a gente precisa nem eleger, né? Juizão hoje fez bastante força, viu, Cláudio? Ô, Juizão, misericórdia, hein? Misericórdia. Ô, Caixa, seu voto de melhor em campo, Mário. Everson, eu tô com você, meu E quero te ouvir também, Mário, sobre esse empate. Mais um jogo de brasileiro em que o árbitro atrapalha o espetáculo, Caixa. Pontinho importante que o Galo buscou aí em Porto Alegre, Mário. O jogo em que poderia o Atlético ter vencido. Eu disse antes, na pré-jornada, diante do que tem apresentado de futebol internacional e principalmente aqui na sua casa, onde tem a pressão da sua torcida. Com 15, 20 minutos, a torcida do Internacional já ameaçava, ensaiava algumas vaias. Não até pelo time que está jogando mal, que até começou pressionando o Atlético, mas... aquela ansiedade que às vezes a gente sabe que toma conta do time que está numa situação difícil no campeonato. Poderia ter sido outro desfecho, o Atlético ter vencido. Mas nós tivemos três lances em que o cara que decidiu estava lá na CBF no Rio de Janeiro, o cara do VAR. E 3 lances importantíssimos. Primeiro, ele não tinha dado nem falta pro Internacional. O VAR é chamado, ele vem e ele expulsa o Vitor Hugo por uma entrada, deixou o pé no jogador do Internacional. Sai a bola, ele dá um pênalti em cima do Rony. Um pênalti em cima do Rony, foi desequilibrado o Rony com a mãozinha ali. O árbitro é chamado de novo pelo VAR e volta atrás mais uma vez. Ele já tinha expulsado, sendo que ele não tinha visto. Depois ele dá o pênalti. Mudam ele de opinião de novo e depois ele tem mais um lance de expulsão do jogador da equipe do Internacional que ele expulsa em campo, o VAR chama de novo e ele de novo é obrigado a voltar atrás. Então tem que trazer o cara do VAR e deixar aqui, pro outro não vai lá, porque ele errou muito. Essa é a grande verdade. Foi pênalti ou não, foi justa a expulsão ou não, as duas foram justas ou não, cada um dá a sua opinião, mas é uma demonstração de despreparo gigante, né? Então eu acho que isso tem que
ser olhado e o Atlético tem que ficar esperto com isso. Então o Galo tinha time para vencer sim, entrou com muita garra, com muita vontade hoje o time do Atlético. O Everson já tinha feito 2 boas defesas no primeiro tempo, no segundo tempo ele fecha o gol. O Rony continua devendo, né? Poderia hoje talvez ter feito um golzinho. O Hulk é substituído no intervalo do jogo. O Bernard entra e muito bem, dá uma movimentação. Caio Paulista deu chapéu na grande área, quase nesse lance sai o gol do Galo. Vida que segue, vamos vencer em casa agora na próxima rodada. Boa, Mario! Fala, massa, fechando o vídeo aqui com um breve pós-jogo aqui com o Itatiaia, que fala sobre o jogo de hoje, sobre a arbitragem que foi totalmente, fora da realidade, prejudicou demais o Galo. Pessoal, deixa o seu like aí para ajudar o canal, beleza? Tamo junto. Quem tá chegando agora, tá? Se inscreva no canal que todos os dias aqui tem notícias. Ativa o sininho de notificações para você ser avisado toda vez que sair um vídeo novo, beleza? Tamo junto, deixa sua opinião sobre a questão do jogo de hoje. O que vocês acharam do jogo do Galo? E aí, jogaram bem? E lembrando que nós jogamos com 1 a menos, então, na minha opinião, o Galo se saiu muito bem, segurou o resultado, ganhamos 1 pontinho e agora a gente estamos na tabela aí e dando dor de cabeça para quem tá em cima, é isso aí. Tamo junto, vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima, valeu!